todos vocês que nos acompanham pela Conecta ITV, Rádio Mater Dei FM de Piraju e de Portugal pela Rádio Barreirinha. Eu, Cláudia de Araújo, inicio o programa Ponto de Conexão. E hoje é com muita alegria que eu vou conversar com a Kátia Giovana Lima. É um enorme prazer falar contigo, Kátia. O prazer é meu. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Kátia, para as pessoas que nos acompanham, o que você poderia dizer quem é Kátia? A Kátia são várias. A Kátia é escritora, professora, empreendedora social, uma mulher de bem com a vida, como eu sempre falo, e mais que vencedora. Sim. Kátia, você está aí prestes a lançar seu livro, Os Sete Girassóis. E é um romance gospel, nós podemos dizer, você me corrija se eu estiver errada, que narra um pouco da sua trajetória. Qual foi o fator primordial que fez você decidir transformar a sua história em um livro? Bom, o romance gospel é a minha segunda obra. A minha primeira é o Manual da Vitória da Doméstica, O Caminho da Superação para quem busca uma grande conquista, que é uma autobiografia inspirada nas minhas memórias, realmente, né? Uma autobiografia inspirada na minha trajetória, inspirada na minha vida. E o romance, ele é ficção, mas ele é inspirado nas minhas memórias também. E aí a gente tem também o lugar de fala de outras personagens fictícias. Então ele se transformou num outro livro, digamos assim, né? Mas a inspiração vem de uma jornada de superação, tanto minha quanto da minha família. Então, essa é a inspiração maior e a vontade de deixar um legado e ajudar pessoas. Resumindo, seria isso. Esse título, Sete Girassóis, tem algum significado especial? Tem muitos significados. Eu não vou dar spoiler do livro, porque, Cláudia, sempre fazem essa pergunta. Quem está trabalhando na produção do livro, editora, amigos, por que sete? Por que sete? Então, o número sete, ele é muito simbólico. Ele é um número bíblico, ele representa muitas coisas, né, na espiritualidade também. Ele também é o número de componentes da minha família de irmãos, então, assim, ele é muito inspirador, tem várias coisas, mas o livro precisa ser lido para entender de fato por que os sete girassóis. Por que sete? O girassol, ele sempre está em busca da luz. O girassol, ele foge da sombra, ele está sempre em busca da luz. Agora, tem algo que a Cláudia não falou, que é o subtítulo. Os sete girassóis, o poder de renascer. Sim. Então, o girassol, né, é uma planta, é realmente uma flor resistente também. Ela até dura pouco no vaso, mas ela é muito resistente. É sol, a chuva, tudo, mas ela sempre busca o sol. Então, essa é uma das motivações para o título. Kátia, na verdade, muita gente não tem noção o que vem a ser a escrita de um livro, todo o trabalho Certo. nos bastidores, né? Quando a pessoa vai na livraria e pega um livro para ler, não tem assim a noção do que é, né? Todo o trabalho, todo o processo. Para você, durante a escrita desse livro, qual foi o maior desafio? O maior desafio foi revisitar as minhas memórias, porque, como eu disse, ele foi inspirado nas minhas memórias e ele foi escrito no momento da pandemia. Eu levei cerca de 2 anos para escrever, de 2020 até 2022, para colocar o ponto final. Ele está agora em edição, tá todo preparado, já está no forninho, né, da gráfica, mas foram 2 anos de processo de escrita e mais dois para conseguir publicar. Então, nós estamos falando de 4 anos. Foram muitos desafios, muitos. O desafio de ser numa pandemia, eu estava num processo de início do meu doutorado, hoje sou doutoranda também em literatura brasileira, é,
E eu sempre falo que um dos maiores, assim, tudo foi muito desafiador, mas eu tive um bloqueio literário, isso a gente passa, quando já é escritor, passa por essa fase do bloqueio, e foi o momento do luto do meu irmão mais velho, né? A gente estava ainda na pandemia, ele estava passando por um processo de tratamento contra o câncer, e ele, na quimioterapia, ele adquiriu Covid. Então, ele faleceu em vítima, em consequência da Covid, não foi do câncer. Então, isso Entendi. para mim foi um bloqueio muito grande, porque, além de ser o luto, óbvio, eu estava bem no momento de um dos personagens inspirados na vida dele. Como eu falei, todo o livro ele é ficcional, ele é inspirado nas minhas memórias, na minha família, mas tem um personagem que eu me inspirei. Então, esse foi um desafio muito grande, superar o luto no momento de pandemia, que a gente já estava passando por N situações, e ainda conseguir voltar nesse personagem e concluir o livro. Então foram 2 anos de um processo longo aí. Sim. E quais são as suas expectativas em relação a este livro? São muitas, são muitas. Primeiro porque, como eu falei no comecinho, esse livro ele foi escrito como um legado. A ideia de deixar um legado é de perpetuar as nossas histórias, as nossas memórias. E por que que a gente tem que ter história? Tem que lembrar para não esquecer e ajudar outras pessoas que passaram ou passam pelas mesmas situações que eu passei, a minha família. Nós passamos por muitas tragédias, por muitos lutos, nós passamos muita fome, nós passamos situações trágicas mesmo, mas também muita superação, muita alegria, essa luz que é o encontro que nós tivemos com Deus. Então, a ideia de ajudar pessoas, de deixar um legado, motiva demais, né? Então, esse é um dos pontos. Certo. E Aí a você, expectativa é ah, essa, principalmente a expectativa que haja um processo de transformação, de cura, que o nosso leitor, ao tomar contato com essa literatura, ele tenha aquilo que todo escritor quer, que ele tenha prazer na leitura, que ele se encontre nas histórias, que ele passe por uma epifania. Então, quando a gente escreve, a gente pensa nisso tudo. A gente quer que o leitor ele tenha emoções, que cause riso, choro, alegria, espanto. Então, são muitas expectativas e que alcance também o público cristão e não cristão, porque ele não é um nicho fechado. Ele é um romance gospel, mas ele foi escrito para todas as pessoas, entendeu? Não é um nicho, não é só para cristão, muito pelo contrário. Por exemplo, eu sempre falo, quando algumas pessoas comentam, né? Como que é essa questão do casamento? Como é a questão do celibato para um cristão? Como é que é um namoro cristão? Às vezes não tem muita ideia, uma pessoa que está de fora, que é de outras religiões ou que é ateu. No romance, você vai ter acesso a algumas histórias de amor. Como que as pessoas se conheceram, como que elas namoram, como que elas chegam até Deus, né? Então tem isso daí também. Então a expectativa, então são muitas expectativas, expectativa realmente de, acho que a maior expectativa, Cláudia, é alcançar o coração dos nossos leitores, sim. acessar o coração deles, entendeu? Exato. Agora, falando um pouco assim de literatura, o nosso país, eu acredito que ainda está muito aquém do esperado em termos literários, porque Sim, nós não somos um país de leitores, né? Que sim. fator você acha primordial para que as pessoas entre nesse mundo literário, mergulhe mesmo na literatura e que nosso país se transforme de fato, que seja um país de leitores verdadeiros. É uma pergunta difícil, porque assim, eu aprendi nessa jornada como escritora e como professora que geralmente as pessoas, quando elas procuram leitura, elas procuram uma leitura por prazer, que é aquela leitura por deleite, e aí a gente vai pensar num público às vezes vulnerável, que ele não vai investir dinheiro num livro por deleite se ele tem que pagar outras coisas, um aluguel, comprar água, comprar pão, leite. Então, ao invés de ele investir num livro, ele vai investir na comida, na saúde. Então, por deleite, realmente são aqueles que
tem não digo um poder aquisitivo maior, mas que tem mais entendimento e é desafio, fala, eu quero ter um livro para ler por deleite. Mas o que eu vejo é que a maioria acessa mesmo o livro por se identificar, que aquilo vai trazer uma solução. Eu ouvi uma vez, Cláudia, e eu não esqueço mais, que o leitor, ele não está nem aí para a minha história. Ele está aí porque a minha história vai fazer diferença na vida dele. Ele não quer saber se eu sofri luto, despejo, violência doméstica. Ele quer saber que essa história vai ajudar. Então, quando tem essa percepção, aí o leitor acaba comprando. Então, o desafio é realmente tornar o nosso livro atrativo nesse sentido, para que o leitor entenda que aquele livro, ele não é só por prazer, ele é também para ajudá-lo, para motivá-lo, para ser inspirador. E claro, a gente passa pela educação, a gente passa pelo letramento, a gente passa pelo, como é que fala? Pelo conhecimento mesmo, em que ele vai adquirir mais vocabulário, ele vai ter mais entendimento das coisas, ele vai ter acesso a uma época, por exemplo, os Sete Girassóis é ambientado, muito ambientado na década de 70 e 80, pegando o centro de São Paulo. Então, como é que era o centro da cidade de São Paulo nessa época? Como que as mulheres se vestiam? Então, assim, para quem gosta, né, é curioso, então o desafio realmente de tornar nosso país, né, um país mais leitor, ele é gigantesco. Mas eu acredito que o caminho mais rápido, digamos assim, é a conscientização. Entender que aquele livro vai fazer bem para ele, só vai fazer bem. Sim, mas quando você começou a gravar, a escrever este livro, você pensou assim em colocar a sua história um pouco no papel, porque, como diz sempre a Ana que tem essa fala, que a escrita tem o poder de curar. Então, quando Sim, você escreve, você cura as suas dores. Quando você sim. começou a escrever, teve essa ideia, você pensou, vou colocar no papel, ou você já tinha a ideia que você queria, porque você queria que transformasse em uma obra literária? Foi um processo, como eu falei. O Sete Girassóis, ele não nasceu sozinho. Ele nasceu de uma história que começou lá atrás, quando eu escrevi as primeiras crônicas, que seriam as crônicas de Ana. Eu queria escrever, como eu falei, eu queria deixar já um legado naquela época, a gente está falando de 2016. A USP, ela lançou um concurso literário, e nesse concurso eu produzi as crônicas de Ana, que eram pequenas crônicas sobre o meu, inspirada nas minhas memórias, também ficcional, inspirada nas minhas memórias, mas que também tivesse esse papel de ajudar e de inspirar pessoas, né? E, obviamente, a gente acaba passando por esse processo de cura. Então, quando eu comecei a escrever, já nesse sentido como escritora, eu entendi esse processo terapêutico. E aí foi muito gostoso, porque daí eu não quis parar mais. Então, depois das crônicas de Ana, quando eu tive aí toda uma mentoria para publicar o Manual da Vitória da Doméstica, também passei pelo processo de cura, porque aí sim, é a minha autobiografia. Então, eu já fui entendendo mais. E como professora também, que a gente acaba estudando, escrevendo, falando mais sobre o assunto, eu também já tinha esse entendimento, né? Então foi muito gostoso, foi muito prazeroso, foi curador, foi libertador. E aí o desafio dos Sete Girassóis também, porque eu tive que passar por várias vezes. Eu até comentei numa das reuniões com a equipe editorial que eu falei assim, por mais que assim eu já tenha tratado feridas emocionais, eu já tenha me curado de muitas coisas e de grandes traumas, porque a gente está falando de 5 lutos, de irmãos, de mãe, de sobrinho. A gente está falando de violência doméstica. Eu sou uma sobrevivente, eu poderia ter morrido no feminicídio. A gente está falando de exploração, a gente está falando de uma jornada de empregada doméstica aos 11 anos. Então, geraram muitos traumas. E é claro que esses traumas foram sendo tratados com a psicologia, foram sendo tratados no dia a dia. Mas, quando a gente começa a escrever, quando a gente começa a colocar para fora, né? Que é muito bom e é importante, ele é uma grande terapia. É uma grande terapia. É importante. Sim. Bom, Kátia, olha, o seu livro ficou maravilhoso.
Não tenho dúvida disso, e eu tenho certeza que você colherá muitos frutos com ele, porque através do seu livro você vai sim atingir muitas pessoas, talvez aquelas pessoas que tenham a sua história como inspiração e ficou maravilhoso. E eu quero te parabenizar pela sua obra. Também todo mundo fica ansioso, né, por chegar essa data de pegar o livro e ver, porque essa é uma outra emoção. E eu gostaria de te agradecer e também que você ficasse à vontade para você falar as suas palavras finais e deixar o seu contato. Como que as pessoas podem entrar em contato com você para adquirir o seu livro Sete Girassóis? Muito obrigada. Bom, eu quero agradecer imensamente o seu convite, a toda a equipe. Realmente, como você falou, o livro está lindo, a diagramação, a capa, está impecável. Então, parabéns, parabéns para você, parabéns para toda a equipe, né? Eu me emocionei muito quando eu vi as primeiras páginas diagramadas, muito lindo, muito delicado, né? Casou muito bem, toda a delicadeza com a capa, ficou muito lindo. Agradecer a toda a equipe, a editora História de Sonhos, o nome já diz. História de Sonhos, eu tinha o sonho de publicar um romance, eu tinha o sonho de eternizar essas histórias e eu tinha o sonho de me tornar escritora. Como disse, foi um processo, mas esse sonho acabou sendo realizado, eternizado através de Sete Girassóis, junto com os outros, né, que eu falo, os irmãozinhos dele, né? Sim. Então, eu agradeço demais e eu tenho certeza que vai ser sucesso, sim, um best-seller, porque ele já nasceu com o propósito de ajudar e motivar pessoas. E quando a gente tem esse sentimento, é a lei da semeadura. Vai, né? Ele vai, volta para a gente. Então, eu tenho certeza que ele vai ser inspirador, curador, libertador e muito prazeroso. Tenho certeza que o nosso leitor, a nossa leitora vai rir com a Tina, com a Ruth, com as atrapalhadas da Tina enquanto criança, enquanto mulher, né? Vai se identificar, vai ter hora que vai querer matar o vilão, porque tem vilão, tem vilões, né, nessa história. Tenho certeza que o leitor vai suspirar, vai chorar, vai rir, porque a gente está falando, né, Cláudia, de um romance de 470 páginas, não é Sim, pouca coisa. Então tem não. muita aventura, tem drama, tem amor, né? E tem aquele final que as pessoas esperam. E aí, o que vai acontecer? Então, quero agradecer. Eu estou em todas as redes sociais como Kátia Giovana Lima, no Insta, no LinkedIn, tem um canal de literatura também, todos eles, Kátia com K, Giovana Lima. Então, já me achou, em um me acha no outro. Certo. Então, tá bom. Muito obrigada pela sua disponibilidade e sucesso enorme para você. Obrigada, obrigada. E para vocês que nos acompanham pela Conecta ITV, Rádio Mater Dei FM de Piraju, e os queridos nossos amigos da Rádio Barreirinha de Portugal. Então, compartilhe o nosso vídeo, o vídeo da Kátia, e ajude-nos a divulgar bons conteúdos como o de hoje. Um abraço e até a próxima semana com mais um programa Ponto de Conexão. Até lá. Tchau, tchau. Rádio Barreirinha, 16 anos de emoção, levando música, alegria no coração. De norte a sul, o som que faz vibrar. São 16 anos de história pra contar. Rádio Barreirinha, sempre a nos guiar. Com sua batida, a gente vai dançar. Seja noite ou dia, a festa vai continuar. 16 anos de rádio pra comemorar. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza.
porta de correr, abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro, gabinete alumínio inox. A combinação perfeita com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela, 99637 1570 com Lucas, 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351 4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527 Centro, fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp Lu Modas Infantil.